Seja bem-vindo ao módulo 4, como elaborar contratos de trabalho. Após ter o orçamento aprovado, você deverá elaborar um contrato de trabalho. No contrato deverá constar dados do contratante, dados do contratado, tipo de serviço contratado, valor e forma de pagamento. Você pode pedir de acordo, um ok via WhatsApp ou por e-mail e explique que a assinatura do contrato poderá ser feita até o primeiro dia de trabalho. Você precisa começar o trabalho com o contrato assinado, para que você fique segura e fique tudo transparente, mais prático de você saber o que você vai fazer, o que você não vai fazer e principalmente que o cliente entenda isso. Caso a data para você desenvolver esse projeto de organização esteja muito longe, você pode solicitar 20% do pagamento para reservar a data. Exato, aproveite para explicar que em caso de desistência, o valor não será devolvido. Isso aí é um tipo de política que eu utilizo nos meus contratos. E aí você vai verificar quais você vai utilizar nos seus. Por quê? Quando um cliente deseja fazer uma organização, mas ela é daqui 6 meses, mas mesmo assim ele insiste em ter a data, em fazer o contrato, assinar e pagar os 20% porque ele quer aquela data, ok, faço tudo isso, mas no entanto ele precisa fazer o pagamento de 20%. Por quê? Pode acontecer, caso seja um imprevisto, uma coisa, séria, mas assim, de repente, o cliente esquecer, não querer mais fazer a organização, mas ele deixou aquele dia na sua agenda registrado para ele. E aí você perdeu a oportunidade de atender outra pessoa. Então, quando você consegue amarrar tudo certinho, o cliente assinou o contrato, fez o pagamento de uma parte, então fica tudo certo para aquele grande dia, que é o dia em que você vai iniciar o serviço de organização. Etapas importantes quando você for elaborar o seu contrato. Primeiro, eu vou destacar a importância, isso aqui é bem assim, de você colocar o horário que você vai chegar na casa do cliente, se vai ter intervalo e o seu horário para sair da casa dele. Isso é importante que fique registrado e que o cliente saiba, até para que ele possa se programar ou se ele vai deixar alguém em casa. Então, coloque isso no seu contrato e dia a dia, porque você pode trabalhar num dia de manhã, no outro dia à tarde, no outro dia o dia todo. Isso precisa ficar especificado no contrato. Combine todos os detalhes que você julgar necessário antes de iniciar o serviço de organização. Transparência é tudo. Desde o início, seja transparente com o seu cliente. Cumpra tudo o que você se propôs a fazer. E eu também, normalmente, faço, como vou dizer, um plus. Não seria bem um plus, mas assim, eu tento cativar aquele cliente, encantá-lo através do processo de organização. E aí eu sempre faço algo a mais, que não está em contrato, mas que o cliente se sente, todo importante, porque você fez algo que não estava no contrato, mas que fez toda a diferença para ele. E aí você vai sentir na organização esse feeling, Às vezes o cliente tem pouca roupa de cama e banho, e aí eu vou e faço aquela
cama e banho, que faz toda a diferença para ele. Ou então quando ele tem alguma joia que não está no contrato, e aí eu faço a organização das joias. Ou de maquiagem, uma coisa que depois você vai entender que a cliente ama maquiagem, mas a maquiagem não faz parte do contrato. E aí você vai e organiza a maquiagem como se fosse um carinho para o cliente. E ele vai ficar, sabe, feliz da vida. E com certeza, quando ele pensar em organização, ele vai indicar o seu nome. Não por isso, mas pelo conjunto da obra, de você ter feito o trabalho com leveza, seriedade, com comprometimento e ainda desenvolveu algo que não estava previsto. E essa surpresa é sempre assim, traz esse brilho no olhar, sabe, aquele abraço apertado, gratidão, e esse sentimento é maravilhoso, principalmente para quem vai plantar a semente da organização no coração do cliente. Faz toda a diferença receber esse carinho. Isso é uma forma que eu desenvolvi para fazer o meu trabalho. Não quer dizer que você tenha que criar esse sistema também. Como deu super certo para mim, eu estou compartilhando contigo. E cada casa eu faço uma coisa diferente. Ou eu entro em outro ambiente que não estava planejado. Claro, não são coisas complexas, tá? Eu vou vendo durante a organização o que eu posso fazer. Por exemplo, se eu estou fazendo um closet, né, casal, aí eu vou e faço alguma parte no banheiro. Agora, eu não faço mais ou menos, não. Para fazer mais ou menos, não faça. Faça só o que está em contrato. Faça muito bem feito, como se o cliente, aquilo tivesse no contrato, como se você tivesse recebido para fazer aquilo. Eu faço nessa vibe, nessa intenção de encantar o cliente. E o cliente, ele fica assim apaixonado pelo resultado do trabalho e principalmente pela sua forma de conduzir a organização, principalmente quando você faz esse tipo de gentileza para o cliente. E eu vou ensinar também o seguinte, que você precisa ter autorização do cliente para fazer foto ou vídeo daquele ambiente organizado. Eu também não faço foto e vídeo enquanto o cliente não autoriza. E eu explico que não vou citar o cliente, mesmo que ele queira, eu não vou citar. Outra coisa, não vou marcar aonde ele mora, o prédio, eu posso marcar o bairro, a cidade, mas eu não vou marcar o prédio aonde ele mora. Ok? Então, primeira coisa é assinar o contrato e depois a autorização. Eu já coloco a autorização dentro do contrato para ficar rápido e você já resolve isso em um único documento. Tem gente que prefere colocar à parte, aí vai ficar a seu critério. Outra coisa importante é tenha sempre ética, comprometimento e sigilo. O que acontece na casa do cliente, fica na casa do cliente. Claro, se você fizer um workshop e você quiser contar uma história, sempre com personagens fictícios. No orçamento aqui, vocês vão observar que são personagens, não são clientes. Eu tirei os dados porque os dados do cliente são sigilosos. Então, você vai precisar de endereço, de CPF, né? E aí do nome todo do cliente, nome completo, e isso tudo tem que ter sigilo. E principalmente de você estar na casa de um cliente e comentar sobre a organização na casa de outro cliente. Tenha muito cuidado, principalmente para que o cliente não entenda como uma comparação. Então, o ideal é você não fazer nenhuma menção em relação ao outro trabalho. Apenas coisas que funcionam, que você testou na sua casa, principalmente para quem está começando. É bem importante você ter muito cuidado com o cliente, carinho e atenção. Vou agora ensinar
como que você vai elaborar o seu contrato, que é o contrato de prestação de serviço de organização. Eu coloco lá em cima a logomarca. Primeira coisa que aparece é a logomarca da empresa. Depois eu escrevo contrato de prestação de serviço de organização. Em seguida, eu entro com os dados da contratante ou do contratante, de quem contratou o serviço. Logo em seguida, da contratada, do profissional que vai desenvolver a organização. Então eu coloco lá, contratante, Maria das Dores, inscrita no CPF tal, residente na rua X, coloco lá tudo certinho. Depois eu coloco contratada, no caso eu botei o meu para vocês entenderem como que eu faço. Organize com Ju, soluções para a sua casa, inscrita no CNPJ tal, porque eu sou MEI. E aí eu coloco lá a localização, o endereço certinho. Logo embaixo eu escrevo: as partes acima identificadas têm entre si justo e acertado o presente contrato de prestação de serviços de organização, que se regerá pelas cláusulas seguintes e condições descritas no presente. E a partir de agora eu vou explicar no contrato como funcionará o serviço de organização. Primeiro ponto é do objeto do contrato. Cláusula 1. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de organização residencial. Esse que eu estou falando com vocês é um modelo de organização fracionada, em que eu fiz alguma parte da casa. Vou mandar também PDF de uma mudança residencial e também de organização baby. Caso você esteja em algum nicho específico e precise de um contrato para o seu tipo de nicho, pode entrar em contato comigo pelo direct do Instagram ou por WhatsApp, que eu vou elaborar o orçamento ou o contrato de acordo com a sua necessidade. Qual é o próximo tópico? É a cláusula 2, em que eu falo os serviços acertados nesse instrumento, conforme propostas de serviço consistirão em. Vamos lá. Você não fez um orçamento em que você discriminou dia 21/2, segunda-feira, armário, quarto, casal, parte Gabriela, nichos superiores e varões, e colocou lá de 14 às 18, triagem de todas as peças dos nichos. Você não foi descrevendo? Você vai pegar essa parte e vai colocar aqui do jeitinho que você mandou para o cliente. Caso ele não tenha sugerido alguma alteração, você vai colocar aqui no contrato exatamente como você colocou lá o dia, o que você ia fazer, o horário e discriminando as suas atividades. E quem é o profissional? Você? Ou você vai estar com uma parceira? Ou você vai estar com uma assistente? Para que o cliente possa entender como que vai funcionar a contratação desse serviço. Então você especificou que você vai estar lá na segunda, aí depois você colocou 23/2, quarta-feira, quarto, casal, parte Gabriela, gavetas e parte masculina. O horário, eu vou estar de 8 a meio-dia nesse dia, e para o cliente também se organizar. E aí você vai, o mesmo quadro do orçamento você vai colocar aqui no seu contrato. Essa parte aí já está ok. Qual é a próxima? É das obrigações da contratante, que é a cláusula 3. A contratante deverá fornecer à contratada todas as informações necessárias à realização dos serviços, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução dos mesmos. Essa cláusula é muito importante, porque o cliente vai entender que ele precisa explicar o que ele realmente quer que você faça.
Quarta cláusula: a contratante deverá efetuar o devido pagamento à contratada em conformidade com a cláusula 6 do presente instrumento. Agora eu vou falar na cláusula 5 das obrigações da contratada. A contratada se obriga a realizar todos os atos relacionados aos serviços de organização descritos na cláusula 2 do presente instrumento. Lembra que na cláusula 2 nós colocamos os dias, os horários e as ações que nós vamos desenvolver e se você vai fazer sozinha ou com assistente. Ok. E aí eu coloco aqui um parágrafo primeiro. A contratada se obriga a utilizar técnicas condizentes com os serviços de organização a serem prestados, efetuando todos os esforços para a sua consecução. Aí eu faço o tópico do pagamento, que é a sexta cláusula que a gente até colocou lá em cima, que era uma das obrigações da contratante efetuar o pagamento. Como é que ficou a cláusula 6? Pela prestação dos serviços de organização, a contratante pagará à contratada a quantia de R$ 2.580 via Pix, chave tal, sendo 50% do valor no início do trabalho ou aceite da proposta, fica a seu critério, e o restante na conclusão do trabalho. Agora eu vou falar do outro tópico, que é o prazo, que é a cláusula 7. O prazo da execução do presente contrato será de 4 dias, conforme cláusula 2, podendo ser prorrogado se for do interesse das partes. Ou seja, qualquer outro serviço que o cliente queira fazer, você vai criar um novo contrato ou um termo aditivo. Eu prefiro fazer um novo contrato. Um exemplo que eu vou dar. Nesse contrato, você falou que ia fazer os armários do quarto casal. E durante o desenvolvimento do trabalho, a cliente viu que o seu trabalho é tão incrível que ela agora quer fazer o quarto do filho. Consegue entender que isso não faz parte desse contrato? Então eu sugiro que você crie uma nova proposta, um novo orçamento, ela vai dar ok e aí você vai criar outro contrato de trabalho. Ok? Agora eu vou falar em relação à rescisão. Eu coloco aqui da rescisão, que é a cláusula 8. Caso haja interesse na rescisão do contrato, a parte interessada notificará a outra por escrito com antecedência de 3 dias. Ela pode, cancelar ou mudar a data nesse prazo de 3 dias anteriores à execução do trabalho. Cláusula 9. Pagará multa de 10% do valor deste contrato, corrigido no momento do pagamento, qualquer das partes que resolver, der causa à rescisão do presente instrumento por não cumprir as obrigações aqui assumidas. Eu estipulei como uma política de trabalho 10% sobre o valor do contrato. Em relação às condições gerais, cláusula 10. Qualquer serviço adicional, desde que acordado entre as partes, será objeto de termo aditivo ou novo contrato. Então, nessa cláusula, 10ª, qualquer serviço adicional, desde que acordado entre as partes,
será objeto de termo aditivo ao instrumento original ou novo contrato. Agora, vou para a cláusula 11ª. É parte integrante deste contrato identificação de gavetas e caixas organizadoras. Cláusula 12ª. No orçamento não consta qualquer tipo de limpeza. Cláusula 13ª. No orçamento consta uma colaboradora para agilizar o serviço de organização. Cláusula 14ª. Não é parte integrante deste contrato produto organizador. A contratante poderá comprar produtos organizadores de acordo com a necessidade, no intuito de facilitar o serviço. 15ª. Não é parte integrante deste contrato organização de escritório e rouparia. No entanto, podemos organizar espaços nesses cômodos para alocar peças e brinquedos, visando facilitar a utilização no dia a dia pela família. Cláusula 16ª. Se necessário, será elaborado lista para a contratante comprar na loja de sua preferência ou será feito sistema de consignado nas lojas Ponto Mix, Sicureza, Fato. Essas lojas fazem parte do meu hall de parceiros e elas estão mais próximas da casa desse cliente, porque eu tento utilizar parceiros mais próximos para facilitar essa entrega, para que eu não tenha que sair da casa do cliente. Então eu faço uma negociação com a loja para que ela leve até aonde eu estou, leve até a casa do cliente. Isso aí você vai construir com o tempo, você vai construir essas relações. E a parceria é dia a dia, que você vai, ficando mais próxima daquela loja. E aí o cliente compra, a loja vende e esse movimento vai ficando assim contínuo. Então eles vão facilitando a sua vida. Agora eu vou falar em relação à foto, que é a cláusula 17ª. A contratante se reserva o direito de autorizar a reprodução de imagens e vídeos da organização pela contratada, desde que as mesmas não identifiquem pessoas e local. Aí eu coloquei embaixo: a contratante autoriza a contratada a fazer reprodução de imagens e vídeos da organização para fins de divulgação em seus portfólios. Sem mencionar a contratante, coloco assim, entre parênteses, sim e não. E depois eu coloco, a cláusula 18ª, eu falo sobre qualquer tipo de dúvida, porque eu vou linkar com aquela proposta de serviço, o orçamento. Olha só, a cláusula 18ª é parte integrante deste contrato a proposta de serviços 30/2022, enviada para a contratante no dia 12 de fevereiro de 2022. Eu coloco, lembra que na aula de orçamento eu coloquei o número do orçamento e o ano? Exatamente esse número e o ano eu coloco aqui no contrato para linkar a proposta de orçamento. E aí agora eu vou falar do fórum, que é a 19ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o Fórum da Comarca de Vitória no Espírito Santo.
por estarem justos e assim contratados, firmam um presente instrumento em 2 vias de igual teor para que produza os efeitos legais. E aí eu coloco aqui Vitória, 21 de fevereiro de 2022, coloco uma linha e o nome da contratante embaixo, o meu nome, o nome da empresa e a contratada. E as 2 partes vão assinar o contrato, rubricar todas as folhas para que você fique resguardada do que você vai desenvolver na casa do cliente, até mesmo para o cliente também possa entender como funcionará o serviço de organização e que fique transparente para todas as partes o que não vai acontecer naquele contrato, para que você não tenha uma surpresa, para que não apareça, como já aconteceu comigo, um número grande de malas que estavam guardadas em outro espaço, ou até mesmo muitas roupas de lavanderia que chegaram no último dia, muitas que eu tô falando assim, um carro muito grande que uma sala ficou lotada de roupas. Então assim, tudo isso tem que ser conversado com o cliente durante a visita e também quando você elabora, você já tem que prever até mesmo assim essas questões do que você não vai fazer naquele contrato, que por exemplo, que não inclui uma rouparia ou um quarto do filho, se você vai fazer um escritório, especificar quais documentos você vai trabalhar, como você vai fazer essa categorização e setorização. E tudo isso precisa estar discriminado no contrato. Isso é muito importante, principalmente que você assine antes de começar o trabalho, porque já na casa do cliente, com a organização acontecendo, fica mais complexo de você voltar e ter que rever algum problema. Então assim, quando já está assinado, as partes sabem o que vai acontecer, o que não vai, e aí fica tranquilo, justo e acertado entre as 2 partes. Vou encaminhar o PDF para você sobre mudança residencial, organização fracionada, que é essa por ambiente, e organização baby. Qualquer dúvida sobre como elaborar um contrato, eu estou à disposição. Consegue falar comigo no direct do Instagram e também por WhatsApp. Muitíssimo obrigada e até o módulo 5.